Olá pessoal, meu nome é Luhanda, sou médica cardiologista do INCOR e uma das coordenadoras do Triple I. Estou hoje ao lado do Dr. Carlos Campos, que é médico assistente da hemodinâmica e um dos editores-chefes do nosso projeto, e ao lado do Dr. Rafael, que é médico cardiologista residente da hemodinâmica do INCOR. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Olá, pessoal. Olá a todos. Tudo jóia? Bom, hoje nós vamos falar de um tema palpitante na cardiologia intervencionista, que é a indicação de rotablator em pacientes de alta complexidade anatômica. Trazemos então um caso clínico que foi realizado aqui no INCOR. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 67 anos, que há um ano vem com queixa de angina, uma angina CCS2 associada a uma dispneia e cansaço ao moderado dos esforços, compatível com o quadro de CNIRA2. No entanto, esse paciente vem há cerca de 3 meses evoluindo com uma angina CCS3, portanto, reduzindo seu limiar anginoso a despeito de terapia médica otimizada. De antecedentes, trata-se de um paciente hipertenso dislipidêmico que já é um pós-operatório tardio de uma cirurgia de Bento de Bono associada a uma troca valvar em posição aórtica por uma prótese mecânica em 2012. Nessa condição ele tinha uma estenose aórtica importante, uma válvula aórtica bicúspide e um aneurisma de aorta ascendente. Nessa ocasião, o paciente teve a estratificação coronariana, foi visto uma DAC não obstrutiva, sem obstruções importantes, e ele ficou em tratamento clínico dessa parte. É também um paciente tabagista ativo, já era nessa época e permanece até os dias de hoje, negava outros vícios e mantém sedentarismo. De medicações, esse paciente vinha em uso de varfarina, com o TP sempre na faixa por conta da prótese mecânica, losartana 50 mg 2 vezes, amlodipino 5 uma vez, trimetazidina de liberação prolongada 80, bisoprolol 2,5 uma vez, rosuvastatina de 20 e ciprofibrato 100 mg ao dia. O laboratório, nota que chama atenção, ele já estava, nesse momento, com o LDL colesterol na faixa terapêutica, relativamente, entre 50 e 55, ele estava relativamente cumprindo metas. No entanto, é um paciente que vem exposto a altos níveis de LDL por muito tempo. Em 2022, ele tinha aí um LDL em torno de 100 e 112. Com relação aos exames de imagem, nós tínhamos um ecocardiograma que demonstrava uma fração de ejeção preservada, sem alterações segmentares, com uma disfunção diastólica grau 1, a prótese mecânica normal funcionante, um eletrocardiograma que mantinha um ritmo sinusal, uma redução de forças septais já de longa data. E nessa ocasião foi pedido uma angiotomo de coronárias pelo médico assistente, que demonstrou pra gente um score de cálcio elevadíssimo de 4016. Ele tinha calcificações em toda a árvore coronariana, tinha a aorta bastante calcificada também, e a descendente anterior, especialmente, ela tinha uma calcificação difusa ali concentrada na região ostial. Eu acho que a gente pode, nesse momento, revisar os achados do cateterismo em detalhes. O Dr. Rafael vai apresentar para nós, então, os achados do cateterismo em detalhes para a gente ter uma melhor avaliação anatômica desse paciente e ajudar o nosso raciocínio clínico. Com relação ao exame físico, trata-se de um paciente eutrófico com MC de 21,3, um paciente alto, robusto, sem critério de fragilidade, nenhuma outra alteração. Ele vinha com uma pressão arterial de 130 por 80, uma frequência cardíaca de 62, portanto ainda tínhamos margem para otimização terapêutica, e isso foi feito, foi aumentado o amlodipino desse paciente. Nessa ocasião foi quando ele foi solicitado um novo cateterismo, que o Dr. Rafael vai comentar. Bom, quanto à cineangiocoronariografia, começamos pela coronária direita. Nós temos 3 projeções da coronária direita. À esquerda de vocês na tela é uma projeção oblíqua anterior esquerda, que nós observamos bem o segmento proximal e médio da coronária direita. Ela adquire esse aspecto de C. É possível ver também na imagem a prótese metálica em posição aórtica. No caso específico, reparem que antes de injetar o contraste, a coronária já tem um desenho, denotando que essa coronária possui uma calcificação severa pela angiografia. Quanto a lesões ateroscleróticas, nós temos uma lesão moderada no terço proximal, quase segmento médio da direita, e irregularidades em todo o seu território. No meio da tela, nós observamos uma projeção oblíqua anterior direita, em que a coronária direita ela assume a forma do C
visto quase que de lado. É muito boa para ver o segmento médio da coronária direita, que mantém a nossa impressão inicial. E o que nos chamou a atenção é que na oblíqua anterior direita, reparem que no fim da injeção, além de corar o território da coronária direita, nós conseguimos ver um esboço do território da circunflexa. Tem um grande ramo marginal que começa a querer se desenhar. Ou seja, há uma circulação colateral de grau 1 para a coronária esquerda, principalmente o território da CX marginal. À direita nós temos uma projeção cranial, que é uma projeção que abre bem a bifurcação, mostrando que não há lesões estenósticas significativas no ramo descendente posterior e no ramo ventricular posterior. Quanto à coronária esquerda, iniciando com as projeções caudais, à esquerda nós vemos uma projeção póstero-anterior caudal, ou caudal pura, como eventualmente nós chamamos ela. Projeção boa para ver o tronco e a parte proximal da DA e da CX. Nós observamos uma lesão discreta no tronco distal, uma irregularidade nessa topografia, com uma circunflexo ocluída total no segmento proximal, um grande ramo intermédio, aparentemente sem lesões críticas, e a DA nós observamos que também chama atenção, tal qual nos chamou na coronária direita, é uma artéria que ela possui todo o seu trajeto visualizado antes da injeção de contraste. Então, também é uma artéria com calcificação severa pela angiografia. No meio, nós temos uma projeção oblíqua anterior esquerda caudal, é a Spider View. É uma projeção muito boa também para tronco e segmento proximal de DA e CX. E à direita, nós temos uma projeção oblíqua anterior direita caudal, em que nós ratificamos a impressão anterior, a circunflexa ela está ocluída no segmento proximal, uma oclusão crônica. O tronco distal tem uma irregularidade, não é uma lesão grave, importante. E a DA parece que tem doença, mas não é uma projeção adequada para visualizar. Aqui nós temos projeções craniais, começando pela da direita, é uma projeção póstero-anterior cranial, que nós vemos, primeiro, calcificação severa, toda a coronária com o contorno preenchido antes da injeção de contraste iodado. E o que nos chama a atenção também é que é uma lesão importante, suboclusiva no seu segmento médio, numa região de calcificação muito importante. Na projeção do meio, é uma projeção cranial direita. Nós observamos, além do cálcio, realmente uma lesão crítica, suboclusiva. E à esquerda nós temos uma projeção cranial esquerda, que nos mostra muito bem os diagonais, que estão isentos de processo aterosclerótico importante. E a lesão da DA ela ficou encoberta pela prótese metálica. Com relação aos scores de risco, nós tínhamos um Syntax 1 de 20, um STS score de 0,6, um Precise DAPT de 15, que coloca esse paciente com baixo risco de sangramento, pensando em DAPT, até a gente vai discutir algumas coisas posteriormente com relação à terapia antiagregante e anticoagulante desse doente, né? E, além de tudo isso, nós tínhamos características de alto risco que não eram contempladas pelos scores, né? Vejam que os senhores, que esse paciente é um paciente que já teve aí uma abordagem cirúrgica prévia, um paciente que tem uma aorta extremamente calcificada, os leitos distais são bastante calcificados, isso foi muito bom a gente ter tido a oportunidade de termos a angiotomo de coronárias, porque isso ficou muito nítido, né? E é um paciente com essa cirurgia cardíaca prévia, que é o que já coloca ele como alto risco, independente de qualquer score de risco. Perfeito. Aproveitando o momento, doutora, que você está mencionando sobre score de risco, o Precise DAPT, só recordando, a gente considera um paciente alto risco de sangramento pelo Precise DAPT quando ele é acima de 25 pontos, não é mesmo? Correto. Esse paciente em questão, ele tem 15 pontos no Precise DAPT. Então, pelo Precise DAPT, pelo score em si, esse paciente não seria alto risco de sangramento. Por outro lado, é um paciente que faz e precisa fazer o uso de anticoagulação oral, porque ele tem essa prótese mecânica em posição aórtica. De forma que
pelo uso de anticoagulação oral, por definição, esse paciente acaba sendo um paciente com alto risco de sangramento, corretamente? Perfeito, é exatamente isso, né? A gente vê que a gente precisa utilizar os scores como guia, né? Mas eles estão aquém do ideal. Nem sempre os scores captam o risco do paciente, a gente precisa também usar outros dados para poder tomar a nossa decisão. Os scores ajudam, mas a gente precisa usar todas as características clínicas dos pacientes para poder tomar a nossa decisão. Exatamente, né? O julgamento clínico entra com papel de destaque nessa ocasião. Bom, continuando, pessoal, a gente falou do Syntax 1, que é um Syntax anatômico, né? Mostra a complexidade anatômica, mas a gente tem também o Syntax 2, né? Que prevê aí a mortalidade em 4 anos, né? Então, a gente teve para PCI, para angioplastia, uma mortalidade de 4,7%, ao passo que para cirurgia a mortalidade foi de 5%, sem muita significância entre os dois grupos. Quando a gente avalia o Syntax 2 2020, que a gente consegue avaliar a mortalidade em 10 anos e MACE, né, morte, infarto, AVC, em 5, a gente tem uma vantagem para o grupo cirúrgico, mas também sem grandes diferenças no longo prazo. Tem alguma coisa a comentar, doutor Carlos? Então, do ponto de vista pela classificação anatômica, um Syntax score de 20 seria um paciente no tercio de menor complexidade anatômica. Por outro lado, no nosso julgamento, na nossa decisão, entre tratamento cirúrgico ou percutâneo, a gente precisa levar em consideração outros fatores, que foi que a gente levou para a discussão do Heart Team, né? O fato dele ter a aorta com severa calcificação, as coronárias com severa calcificação também influenciaram na nossa decisão final. É um paciente que, apesar da doença coronária estável, um paciente que precisa tratamento, porque, a despeito do tratamento medicamentoso otimizado, esse paciente mantinha-se sintomático e uma sintomatologia muito importante. Muito importante, exatamente, né? Bom, foi exatamente isso que o Dr. Carlos comentou, né? Esse paciente ele foi discutido em Heart Team, então toda a equipe avaliou, os cirurgiões também avaliaram o caso, né? E o consideraram, a despeito de todos os scores, um paciente de alto risco para uma reabordagem cirúrgica, né? O tratamento proposto foi uma angioplastia de DA, né? Da descendente anterior com rotablator e guiada por AIVOS, e a proposta inicial foi de manter esse paciente em tratamento clínico da marginal e do ramo intermédio, que era um ramo realmente importante, né, de grande importância anatômica, e discutir uma reabordagem se o paciente tiver e evoluir com uma angina refratária. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o Dr. Rafael para descrever um pouquinho os aspectos dessa artéria-alvo para a nossa intervenção, né? E por que a gente, Rafael, a gente decidiu utilizar o rotablator, por que a gente decidiu utilizar o ultrassom intracoronário, baseado em que foi o nosso julgamento, a nossa decisão? Bom, então falando um pouquinho sobre a anatomia coronária desse paciente, durante a coronariografia já nos chamou a atenção uma extensa calcificação em toda a árvore coronariana. No início da angioplastia, a gente fez uma projeção posterior-anterior cranial da coronária esquerda para dar ênfase à descendente anterior. E a gente observa, nos chama a atenção, que antes da injeção de contraste, nós já observamos um preenchimento do vaso, mais ou menos na sua porção médio-distal. Mesmo sem contraste, a gente consegue observar todos os contornos do vaso. Exatamente, todo ele, o que nos mostra que esse vaso, angiograficamente, já tem uma calcificação severa. Quando a gente injeta contraste, observamos que, além dessa calcificação severa, nós temos uma lesão no terço médio da artéria descendente anterior, suboclusiva, realmente uma lesão bastante grave, que está exatamente no segmento de calcificação severa. Perfeito. Rafael, agora, veja, a gente tem uma descendente anterior muito importante do ponto de vista anatômico para esse paciente, uma calcificação muito acentuada, como você demonstrou bem, e essa lesão subtotal. Por que, nesse caso, a gente precisa de uma terapia para modificação do cálcio? Por que, nesse caso, é benéfico a gente utilizar um método complementar como o ultrassom intracoronário? Por que foi tomada essa decisão? A gente sabe que a taxa de sucesso do stent está diretamente relacionada a quanto a gente consegue expandir esse stent em relação à artéria coronária. O maior limitante das calcificações severas é em hipoexpansão de stent.
Então, vasos que são extremamente calcificados habitualmente requerem preparo da lesão para que haja um implante ótimo de stent. E quando a gente fala em preparo de lesão, existem várias terapias disponíveis no mercado. E uma delas, que é bastante consagrada, que a gente está falando nesse caso, é a esterectomia rotacional e o uso de cutting balloon, que é um balão com aterótomo incluído e que tem resultados muito bons em modificação da placa e posterior implante de stent ótimo. Perfeito. E o uso de ultrassom intracoronário nesse caso? Por que você acha que é importante nós utilizarmos ultrassom intracoronário em uma intervenção complexa, né, diante de tanta calcificação, um segmento com doença longo? Por que você acha que é importante utilizar imagem, um método como ultrassom intracoronário nesse tipo de paciente? A meu ver, a imagem nesses casos ela se impõe de forma quase que fundamental, porque além de nos dar uma precisão maior sobre a morfologia da placa, a gente consegue um implante ótimo do stent, que é o nosso objetivo após a modificação dessa placa, em termos de buscar as melhores áreas de implante do stent e também para avaliar complicações tardias e o resultado do stent, em termos de aposição e expansão do próprio stent. Perfeito. Então, assim, nós procedemos, foi optado por fazer uma revascularização percutânea, com o uso de estratégias para modificação de cálcio, né, fazer uma esterectomia rotacional, mais utilização do cutting balloon, e todas as intervenções guiadas por um método de imagem intracoronário, intravascular, e o método escolhido foi ultrassom intracoronário. Então aqui vocês podem apreciar as imagens do ultrassom intracoronário desse paciente antes de qualquer intervenção percutânea. Observem aqui, no centro da imagem, está o catéter de ultrassom intracoronário. Aqui nesse espaço é por onde passa o fluxo sanguíneo somente. Então a gente vê calcificação daqui até aqui. A calcificação, essa região com uma hiperecogenicidade, ou seja, essa região clara e que produz uma sombra acústica posterior. Então a gente tem uma calcificação praticamente circunferencial nesse paciente, num segmento muito extenso na coronária. Então a gente vê essa característica desse tecido hiperecogênico produzindo sombra acústica em quase toda a artéria descendente anterior desse paciente, né? E essa lesão produz uma área luminal mínima realmente muito reduzida, uma área luminal mínima no momento aqui de 2,38 milímetros quadrados. Aqui a gente procurou examinar locais para implantar o stent, de medir com uma precisão a região para implante ótimo desse stent. E aqui vocês observem que a gente não tem uma região dessa artéria que seja realmente normal, né? Então a gente escolheu regiões onde a gente pudesse ter uma qualidade melhor do implante do stent. Aqui, vejam que a gente ainda tem um pouco de cálcio, mas a gente tem uma carga de placa dentro do que é a presença de doente desse paciente, aceitável, 49%, e com uma área luminal muito boa, 5,2%. Dessa forma, nós escolhemos essa como a região distal para o implante do nosso stent. Como referência proximal, a gente vê aqui uma área luminal muito boa, 7,47%, uma carga de placa dentro do que é possível medir diante de tanta calcificação, uma carga de placa em torno de 51%, e aqui a gente consegue medir também a extensão que a gente quer tratar como alvo dessa nossa intervenção. Então a gente consegue medir o diâmetro do stent, o comprimento do stent, com uma precisão muito grande. Então quando a gente avalia uma artéria coronária, um ultrassom intracoronário, a gente consegue quantificar o grau, a extensão dessa calcificação, né? Então, quando a gente tem pontos de calcificação circunferenciais, como era o caso desse paciente, ou com mais de 270 graus de cálcio, por uma extensão com mais de 5 milímetros, e nesse caso, Rafael, era muito mais do que 5 milímetros. A artéria era totalmente calcificada, era toda a descendente anterior com calcificação. Quando a gente tem nódulo de calcificação ou quando a gente tem o diâmetro de vaso menor do que 3,5. Então, no caso desse paciente, a gente marcava
3 pontos em termos de calcificação severa, e dessa forma, quando a gente tem mais do que 2 pontos, a gente tem que considerar a aterectomia. Então, corrobora com a sua sugestão, já pela angiografia, você já sugeria utilizar a rotablator e cutting, o ultrassom confirma os achados da angiografia, realmente uma calcificação muito importante, porque a gente precisa de terapias adicionais para a gente otimizar o implante desse stent. E revisitando a pergunta que o senhor me fez sobre imagem intravascular, antes da intervenção, eu acho que já mudou a nossa estratégia de implante de stent, porque angiograficamente a calcificação severa era mais localizada no terço médio. Quando a gente passou a imagem intravascular, a gente viu que essa calcificação era muito mais extensa do que aparentava inicialmente. Perfeito. Dando seguimento, então, a nossa estratégia foi fazer a intervenção coronária percutânea via radial direita. Como a gente discutiu com a doutora Luhanda, esse é um paciente com alto risco de sangramento. E o paciente com alto risco de sangramento, a gente tem que ter cuidado com ele também durante o procedimento. Não é só o manejo pós-procedimento, a terapia medicamentosa. No procedimento em si, a gente precisa ter um cuidado especial com esse paciente. E por isso a gente escolheu utilizar a via de acesso radial, porque comprovadamente, em relação à artéria femoral, a intervenção pela artéria radial reduz significativamente a chance de desfechos hemorrágicos. Descrevendo tecnicamente para os colegas intervencionistas, nós utilizamos um catéter EBU 7 frente, porque a gente gostaria de ter mais conforto para trabalhar com materiais para fazer uma intervenção mais complexa, com plano de uso de uma aterectomia rotacional associado com cutting balloon. Então, uma estratégia que a gente chama na cardiologia intervencionista de uma estratégia rota cutting, né? Tudo isso guiado e controlado por ultrassom intracoronário. A gente teve a sorte que, para esse caso, a gente participou aqui no Brasil do lançamento de uma ferramenta que é o Rota Pro. O Rota Pro é um avanço, uma nova versão do rotablator e que facilita muito a utilização do operador, porque todos os nossos comandos agora se fazem no console. A gente tem um console com informação digital de tudo que está acontecendo no procedimento, e o Advancer tem todo o controle do rotablator. Não é necessário mais a utilização de um pedal para fazer a aterectomia rotacional. As burrs que a gente tem disponíveis são no mesmo tamanho que a gente já tinha na versão anterior. Então aqui a gente consegue customizar, de acordo com a necessidade do paciente, o tamanho da ablação que a gente quer fazer com a aterectomia. Aqui nesse painel a gente consegue controlar a taxa de rotação. Habitualmente, ultimamente a gente tem utilizado uma rotação de 140 a 150 mil rotações por minuto. Caso a gente não tenha sucesso em avançar com a burr, então a gente pode progredir e acelerar um pouco mais, de 160 a 180. Habitualmente a gente tem trabalhado com 140 a 150 mil rotações. A gente consegue também controlar o tempo de corrida daquela aterectomia e o tempo do procedimento. Nesse controle aqui, a gente consegue ajustar de forma precisa a rotação, e esse painel também facilita muito a visualização e o controle do procedimento. Aqui detalhando os alarmes que esse dispositivo pode nos oferecer. Então ele indica claramente, pisca na tela, para que a gente visualize de forma imediata alguma medida que a gente pode ter. Então o sinalizador verde significa que o Dynaglide está ativo. Com o Dynaglide ativo, a gente reduz a taxa de rotação, e a gente usa isso com maior frequência durante a aterectomia rotacional para retirar o rotablator de dentro do paciente, de dentro do catéter. A gente ativa o Dynaglide, então que segura, limita a rotação em torno de 60 mil rotações por minuto. O indicador amarelo, ele aparece para checar a pressão, principalmente quando não há pressão de ar necessária no console para produzir a aterectomia rotacional. E o indicador vermelho, que aparece escrito stall, ele aparece quando há uma queda superior a 15 mil rotações por mais de meio segundo, e aí ele aparece a tecla stall e que limita a rotação do dispositivo. Aqui o novo Advancer que vem no Rota Pro. Então nesse Advancer novo a gente consegue aqui acionar o rotablator, avançar para frente e para trás de acordo com o que a gente quer a corrida. Nesse ponto
aqui a gente pode acionar o Dynaglide e controlar o Rotablator totalmente com as mãos, sem ser mais necessária a utilização dos pedais, o que facilita um procedimento que é um procedimento de maior complexidade. Essa nova tecnologia veio a facilitar muito o manejo do operador numa intervenção complexa. Aqui a gente vai demonstrar então para vocês o procedimento em si, de como foi feita a terectomia rotacional. Doutor Carlos, e também reduziu, muito provavelmente, houve uma redução de complicações entre o procedimento, né? Sem dúvida que facilita muito, porque quando a gente faz uma terectomia rotacional, na versão anterior, a gente tinha que estar um pé no pedal, um olho na angiografia, outro olho no console. Agora a gente tem mensagens claras no console piscando para nós, visualmente muito fácil de identificar a rotação desejada, a gente consegue controlar todo o sistema nas nossas mãos, então veio realmente adicionar muito o procedimento, facilitar muito o procedimento, essa nova versão da terectomia rotacional. Aqui, nós gostaríamos de demonstrar para vocês como é que funciona o procedimento de aterectomia rotacional com o RotaPro. Observem o Advancer, como ele vem no sistema, como ele vem embalado. A gente está tirando com os 3 conectores, um conector eletrônico, uma via para a gente lavar o sistema com salina, heparina e vasodilatador. Aqui no Incor a gente usa nitroglicerina, e uma conexão para o ar comprimido, que nos ajuda a acelerar a rotação da terectomia na velocidade desejada. Lembrando que nesse caso a Burr ela já vem montada no sistema, né? A gente não precisou fazer igual gerações anteriores de montar no Advancer. Ela já vem pronta para uso. Nesse passo a gente está avançando o Rotablator por uma corda guia dedicada, o RotaWire. Então não é uma corda guia de angioplastia normal, uma corda guia dedicada para a terectomia rotacional. A gente está avançando esse dispositivo pela corda guia, que cruzou a estenose coronária e permite então o tratamento. Nesse momento, a gente aciona a rotação do dispositivo e avança ele lentamente pela obstrução coronariana. Então vocês observem aqui no painel da esquerda o sistema avançando pela coronária calcificada. Então a gente vai aos poucos monitorando o nível de rotação e o avanço na estenose coronária. Vejam que eu desativei o sistema com simples toque. Nesse botão eu interrompo a rotação. Ajusto a rotação para o nível que eu quiser. O que a gente tem trabalhado, como eu mencionei anteriormente, é uma rotação de 140 a 150 mil. Caso a gente não consiga avançar, a gente pode aumentar um pouco mais essa rotação para avançar na estenose coronariana. Outra coisa interessante é que o display ele mostra também a duração da corrida, né, Dr. Carlos? Perfeito. Que é algo mais contemporâneo do uso do Rotablator, de não fazer corridas excessivamente longas. Perfeito. E aqui, por último, a gente demonstra o polimento final, que é necessário a gente fazer esse polimento final para que a gente tenha uma adequação maior da luz coronariana com a terectomia rotacional. E por fim, a retirada do dispositivo. A gente trava o dispositivo para que não haja um entrapment da corda guia e retiramos via RotaWire ou over-the-wire, conforme outros dispositivos de angioplastia coronária. Detalhe importante que o comando, a limitação do Dynaglide também está aqui no Advancer, acesso das nossas mãos. Então, nesse momento, é o momento que a gente aciona o Dynaglide e retira o Rotablator de dentro do catéter, de dentro do paciente, de forma controlada e com total comando de fácil acesso ali no nosso controle manual. Bastante tranquilidade, eu diria. Perfeito. Então, nesse momento, a gente está ajustando o sistema para travar, então, retirar o Rotablator de dentro do paciente. Perfeito. Depois da terectomia rotacional, a gente procedeu, então, com dilatações adicionais com cutting balloon
Esse é um nome em inglês que significa um balão com lâminas. Então, associado ao balão de angioplastia coronária, a gente tem lâminas que ajudam, além da aterectomia rotacional, a um ganho luminal maior. Como o Dr. Rafael já mencionou, quanto melhor a expansão do stent, menor a chance de eventos futuros. Menos trombose, menos restenose. Então, a gente, adicionalmente, a aterectomia rotacional, adicionalmente ao rotablator, então, a gente procedeu com dilatações com esses balões com lâminas, o cutting balloon, para ter um ganho de luz adicional. Implantamos 2 stents naquelas regiões que nós demonstramos anteriormente, que a gente mediu com ultrassom intracoronário. Então, a gente mediu precisamente quais seriam as boas áreas de implante desse stent. Implantamos stents com as medidas de acordo que foram encontradas no ultrassom intracoronário. É o que eu queria destacar. Apesar de limitadas imagens da angiografia para o implante do stent, vocês vejam que o stent, angiograficamente, ele se expandiu bem. Não houve nenhum ponto de restrição, como habitualmente ocorre em lesões calcificadas não preparadas. E costuma ser um terror para o intervencionista conseguir um bom resultado. Mesmo, muitas vezes é difícil do stent, inclusive, avançar na árvore coronariana. Exatamente. Então vejam que stents longos desceram através dessa coronária calcificada e pela angiografia, aparentemente, com uma boa expansão. Naturalmente, a gente vai checar agora com ultrassom intracoronário, mas pela angiografia a gente já tem um bom sinal que esse stent expandiu bem. Então vejam que depois do implante do stent, nós ainda procedemos com pós-dilatações, com balões não complacentes, para garantir um implante ótimo desse stent. Esses balões também nós dimensionamos de acordo com as medidas obtidas pelo ultrassom intracoronário. Então, para obter um resultado ótimo do implante desse stent, com boa expansão, a gente precisa preparar a lesão adequadamente, escolher a melhor região para o implante desse stent de tamanho adequado e pós-dilatar ele de acordo com as medidas precisas. Rafael, se a gente não tivesse rotablator, tá? Se a gente não tivesse cutting balloon, o que você acha que poderia ser o desfecho de um paciente desse tipo, com esse grau de complexidade? Eu acho que seria uma angioplastia muito difícil de se entregar um resultado ótimo, porque nós tentaríamos dilatar a área de maior-cenose com balão não complacente. A gente sabe que, além de não ter resultados ótimos, ele aumenta bastante o risco de complicações, como perfuração de coronária, dissecção sem expansão adequada. Então, eu prevejo grande dificuldade numa angioplastia sem material para modificação de cálcio nesse cenário. Exatamente. E muitas vezes, né, temos pacientes, né, com complexidade dessa monta, sem o dispositivo, que fica em tratamento clínico mantendo angina, né? Então, realmente é um benefício não somente para o operador, mas para o paciente, né? Perfeito. Então, aqui vejam o resultado do ultrassom intracoronário, o resultado final. A gente vê aqui a borda distal do stent, a gente vê o stent em formato circunferencial, bem expandido. Aqui a área mínima do stent, de 5,8 milímetros quadrados. A gente vê numa região de muito cálcio, foi a área mínima do stent. Pelas diretrizes, uma área acima de 5 a gente já considera satisfatória. Então veja que mesmo com uma calcificação muito acentuada, a gente conseguiu uma expansão desse stent realmente muito boa. Aqui, então, observem o resultado final, uma artéria com fluxo TIMI3, também com uma expansão ótima do stent pela angiografia. Realmente um resultado muito bom. E aqui a gente vê, para ilustrar, o resultado pré e pós-intervenção. Vejam que, além de um fluxo muito bom, o stent todo expandido, aquele ponto de maior calcificação que tinha uma lesão suboclusiva, o stent está bem simétrico, ele não tem nenhum ponto de estreitamento evidente, tanto angiográfico quanto ultrassonográfico. Então, a gente considerou esse um resultado bastante satisfatório. Exatamente. Então, depois desse procedimento, o paciente teve uma melhora importante da qualidade de vida. Então, ele teve alívio sintomático, melhorou muito a qualidade de vida. Mas a gente precisa decidir como manejar esse paciente no pós, né? Então, o paciente que fazia uso de anticoagulação, mas que recebeu agora 2 stents, né? A gente procurou um resultado ótimo,
como já foi muito bem discutido, mas esse paciente precisa tomar antiagregação plaquetária. Qual que seria, então, o manejo desse paciente, doutora Luhanda, pós-implante desses stents, terapia adjunta, falando agora especificamente anticoagulação, antiagregação plaquetária? Como foi que você conduziu esse caso do ponto de vista clínico? Bom, esse paciente inicialmente ele vinha uso de varfarina, né? Então nós fizemos ponte com enoxaparina, né? Parina em dose plena para esse paciente e realizamos o procedimento na vigência de clopidogrel, né? Então foi feita a dose de ataque. Esse paciente permaneceu com dupla terapia, né, durante a internação também, apesar, né, a despeito de um per-size DAPT baixo, a gente sabe que o sangramento desse paciente não é baixo, né, é alto. E ele permaneceu após a alta, esse paciente recebeu alta em uso de Marevan, né, de varfarina, até porque ele tem uma prótese mecânica, então não é possível utilizar nenhum novo anticoagulante, né, nenhum anticoagulante de ação direta. E o antiagregante com menor risco de sangramento, a melhor combinação seria com o clopidogrel, né, e ele permanece estável do ponto de vista de sangramento e sem nenhuma complicação, mantendo aí sem angina, né? Ele está conseguindo até fazer algumas caminhadinhas. Perfeito. Excelente. A gente agradece, então, a atenção de todos, a participação de todos. Obrigada. Tchau, até uma próxima. Um abraço para todos. Um abraço a todos.